Então, como eu estava dizendo, né, no contexto de liberalização e desregulamentação dos anos 70, né, do fim de Bretton Woods, emergiram, né, vários ameaças em termos de volatilidade, né, eu estava dizendo, volatilidade, taxa de câmbio, taxa de juros, dos preços das matérias-primas, né, que abriram, então, vamos dizer assim, vários riscos não que não existiam, não eram percebidos como tal, no período de Bretton Woods, né, enquanto Bretton Woods existia. Porque, por exemplo, a taxa de câmbio fixa, né, ela daria, pelo menos enquanto ela estivesse fixa, óbvio, ela daria maior estabilidade para as previsões, por exemplo, de importadores e exportadores. E com a taxa de câmbio flutuante, mesmo que suja, a taxa de câmbio, a volatilidade da taxa de câmbio envolve maiores riscos para os participantes de mercados que envolvam o câmbio. Da mesma maneira com as matérias-primas, né? Quando você tem o choque do petróleo, os preços do petróleo sobem e os preços de matéria-prima desencadeiam um processo inflacionário que também cria muitas incertezas e riscos para os vários setores que usam, né, matérias-primas como essa. E também, óbvio, cria uma oportunidade de especulação com essas matérias, com essas, com essas mercadorias, né? E, da mesma maneira, os fluxos de capitais podem arbitrar, né, ganhos entre vários países, porque agora você tem maior liberalização do fluxo de capitais. Bom, diante, enfim, desses vários preços que passam a ter maior volatilidade, né, devido a essa desregulamentação dos mercados e liberalização dos fluxos de capitais, emerge um processo que nominado, né, como securitização ou desintermediação bancária. Então, os termos não são precisamente intercambiáveis, ou não dá para substituir um pelo outro, mas a gente vai usar securitização. E qual é a ideia aqui? É que a ideia é que o mercado de crédito, né, ou seja, tomar crédito junto aos bancos, ficou mais arriscado e mais caro, né? Usar o mercado de crédito ficou mais caro relativamente ao mercado de capitais. Então, o primeiro elemento do que se chama securitização é que as empresas passam a se financiar ou lançar papéis, títulos, né, de dívida, mais dos mercados de capitais do que tomar crédito junto a bancos. Então, os, as empresas lançaram, por exemplo, começaram o volume de lançamento do que é chamado commercial papers, né, muito maior na década de 70, e isso tem a ver com o custo de se captar recursos nesses mercados. Como o volume de fluxo, né, o fluxo de capitais passa a aumentar nos vários mercados de capitais nacionais, devido à liberalização financeira, os, as empresas entenderam, né, começaram a perceber que seria mais barato lançar, ao invés de se endividar via tomada de crédito junto a bancos, lançar papéis diretamente nos mercados de capitais. Os custos dessa securitização, quer dizer, securitização securities em inglês, quer dizer, títulos, né?
Então, ao invés de tomar crédito, usar títulos de dívida seria mais barato do que tomar crédito. Então, uma primeira característica desse processo é financiamento das empresas através de lançamento de títulos no mercado de capitais. Bom, isso tem muito que ver com o volume, né, de capitais que passou a atuar nesse mercado de capitais, que agora aumentaram esse volume por conta da liberalização financeira e dos fluxos de capitais entre países. Um segundo processo associado a essa securitização decorre, na verdade, do que a gente está chamando de desintermediação. Então, o que é desintermediação? A desintermediação é deixar o financiamento de ser via bancos, que é intermediário financeiro, a gente já discutiu essa diferença, para um processo de financiamento direto, via lançamento de títulos no mercado de capitais. Então, ao invés de se financiar através de crédito por intermédio dos bancos, as empresas estavam preferindo lançar títulos de dívida diretamente no mercado de capitais. Então, essa securitização, né, esse é o primeiro elemento de securitização, tem a ver com essa desintermediação. Mas, ao mesmo tempo, os bancos começaram a ficar, obviamente, alijados ou perder competitividade vis-à-vis ao mercado de títulos. E começam a pressionar os seus países por aumentar desregulamentar o sistema financeiro de forma que eles pudessem também participar desse processo de securitização. Em especial, quando se fala dessa pressão sobre os governos, principalmente sobre o governo americano, porque nos Estados Unidos havia uma lei, a Glass-Steagall, desde a década de 30, né, desde pós-crise de 29, em que segregava, digamos assim, os bancos comerciais dos bancos de investimento. Então, os bancos comerciais só trabalhavam praticamente no mercado de crédito. Então, eles não operavam no mercado de capitais. O mercado de capitais, a operação com títulos de dívida das empresas, era uma atribuição exclusiva dos bancos de investimento, corretores, distribuidoras e outros agentes. Os bancos comerciais, eles tratavam apenas dos mercados de crédito. Então, mas como no processo da década de 70 de liberalização, os bancos passaram a perder, né, competitividade junto aos agentes que operavam no mercado de capitais e passam a pressionar seus governos para poderem participar do mercado de capitais. Então, a partir disso, nós temos um segundo tipo de processo, que também é chamado de securitização, que é a transformação de contratos de crédito, né, que são realizados por bancos, em títulos negociáveis em mercados secundários. Então, securitização também diz respeito a essa transformação de um contrato de crédito em um contrato negociável no mercado de capitais. E isso é um dos importantes produtos, né, novos produtos, essa securitização de contratos de crédito, é um dos novos produtos importantes, um dos mais importantes, do que a gente pode chamar de mercados derivativos, que a gente já vai tratar dele, né, de instrumentos derivativos. Então, a securitização é uma espécie de securitização no mercado de crédito, do mercado de crédito, é uma forma de derivativo, né, um novo título derivado de um contrato de crédito. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, que vocês vão ver no filme que eu vou mandar para vocês aí, né?
vou sugerir vocês assistirem a 2 filmes, mas um eu vou mandar para vocês. Vocês vão ver que a crise de 2008, né, a crise financeira de 2008, ela tem muito a ver com o mercado imobiliário americano, né, o chamado subprime. Mas, então, qual é o processo nesse subprime? Os bancos forneciam crédito para as famílias comprarem casas, transformavam esses créditos, né, juntavam, empacotavam, como se diz, esses créditos em conjunto de títulos de dívida, de vencimentos semelhantes, de riscos semelhantes, passavam por instituições, que a gente já vai falar delas, instituições de rating, que é avaliadoras de risco, né? Moody's, Fitch, essas empresas de avaliação de Standard Poor's, essas empresas de avaliação de risco, elas dizem, né, qual o risco de um ativo e, portanto, o preço que vai cobrir esse risco. Então, a partir disso, esses títulos podem ser negociados em mercados de capitais. Então, a crise de subprime, vocês vão ver no vídeo, ela tem a ver, por exemplo, com esse tipo de securitização de contratos de crédito, né? Então, esses novos produtos, como os derivativos, né, que nada mais são do que um tipo de contrato que se deriva de outros contratos, né? E eles, supostamente, os derivativos são um compartilhamento de riscos assumidos. Aqui no exemplo que eu dei dos bancos, mas tem outros tipos de títulos, não é só bancos, tá? É muito mais amplo do que isso. No mercado de crédito, no mercado de câmbio tem muito, né? Então, não tem só a ver com a questão da securitização, mas tem a ver também com os riscos ampliados que o novo ambiente de liberalização e desregulamentação criou e abriu a oportunidade ou a possibilidade dos agentes financeiros ampliar os seus negócios justamente para tentar compartilhar esses riscos maiores criados pela liberalização financeira. Então, é um sistema que se autorreforça, né? Você tem liberalização, maiores riscos, mais instrumentos financeiros que causam maiores riscos e assim se reproduz o sistema. Então, eu vou mandar para vocês alguns exemplos dessas várias modalidades de derivativos. São formas, né, de contratação, de contratos financeiros diferentes que se aplicam para diferentes situações, infinitas situações muito complexas, como swaps, opções e futuros. Todos esses 3 mecanismos aqui são mecanismos de compartilhamento de risco, desses riscos de variação de preço que podem afetar a rentabilidade das empresas e, ao mesmo tempo, são instrumentos que permitem a especulação sobre preços futuros e eventual ganhos financeiros com essa especulação. Então, esses são aspectos importantes para a gente reter. Então, nós temos, entre as inovações financeiras, movimentos relacionados à própria liberalização financeira, a criação de novos riscos, por causa dessa liberalização, desregulamentação do sistema financeiro, e a criação de novos produtos. Né? Então, diante de novos riscos, são criados novos produtos chamados derivativos, que a princípio poderia ser pensado como algo que compartilha risco, mas eles também são, eles próprios, fatores de espraiamento de risco, como vocês vão ver lá no vídeo que eu vou mandar para vocês. E eu vou mandar junto, como eu estava falando, exemplos dessas modalidades de swaps, opções e futuros, que são exemplos de modalidades de derivativos, que são aplicados em diversos tipos de mercados.